Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus estamos novamente aqui. Meu nome é Samuel, sou professor de EBD da Igreja Batista Central. Estamos mais uma vez aqui com a nossa EBD online. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Tiago. Hoje nós vamos começar o capítulo 3. Queria convidar os irmãos para orarmos juntos antes de tudo. E vamos assim à oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa manhã, por mais a oportunidade, Senhor Deus, de meditar em Tua Palavra, de aprender contigo através do Teu Santo Espírito. Te louvamos, Senhor Deus, por essa ferramenta, Senhor, que é a EBD. Essa ferramenta também, Senhor Deus, que é esses meios de comunicação onde nós podemos gravar, Senhor Deus, deixar registrado e também alcançar pessoas que estão tão distantes. Te peço que Tu venhas abençoando nossos corações, nos ensinando, Senhor Deus, através da Tua graça e misericórdia. Que possamos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, através das Tuas Escrituras. E que em nome de Jesus nós possamos ser transformados para a glória do Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E como eu disse, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do EBD de hoje. E se eu pudesse também nomear essa aula de hoje, dar um título para essa pequena porção que nós vamos meditar, eu diria que é A Faísca de um Mundo em Chamas. E para quem conhece essa porção das Escrituras, lá em Tiago 3, entende bem, quando ele fala sobre a língua, que é um mundo de iniquidade, que é uma faísca pequena que gera estragos enormes. E então, logo no versículo 1 do capítulo 12... no capítulo 3, Tiago, ele fala sobre o domínio da língua. E é interessante que na aula passada nós abordamos muito sobre essa realidade do amor, dessa realidade do ensino, logo do final, do ensino e da responsabilidade disso. E Tiago, ele parece trazer logo no primeiro versículo um lembrete. Um lembrete sobre a responsabilidade dos mestres. E isso não é algo diferente, não é algo, digamos assim, uma novidade para todos os autores dessas cartas, das epístolas, até mesmo no período de Jesus, ali enquanto ele estava ensinando no terceiro século. A respeito da realidade de muitos autores bíblicos estarem vivendo num contexto de terem muitos falsos mestres, que ensinavam inverdades, que transmitiam heresias, que propagavam mentiras em nome da fé, em nome de Deus. E aquilo se disseminava. Nós vemos isso nos próprios Colossenses, nós vemos isso também em Gálatas, nós vemos isso aqui próprio Tiago. E nessa igreja dispersa para onde Tiago está ensinando, aparentemente, como toda essa realidade, havia falsos mestres. E Tiago começa com esse lembrete, com esse memorando, digamos assim, essa exortação, quando ele diz que, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. E a justificativa para isso, para que não sejam muitos mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. E essa realidade é até interessante, porque o próprio autor de Hebreus diz que nós todos temos esse sacerdócio, que era imputado ao sacerdote, essa posição de ensino, de instrução. E lá em Hebreus fala que todos nós somos sacerdotes. E é interessante isso porque nessa realidade, então, todos nós ensinamos. E até puxando para a sardinha aqui para a minha área pedagógica, todos nós ensinamos no sentido mais estrito possível, porque tudo que fazemos influencia os outros. Tudo que falamos é um tipo de ensino. Quando nós fazemos algum tipo de abordagem sobre aquilo que nós achamos, uma opinião nossa pode ser um instrumento de ensino, de influência àqueles que estão nos ouvindo. Uma pessoa pode deixar de gostar de outra pessoa por causa daquilo que falamos. Uma pessoa pode começar a detestar um filme que gostava muito por causa de uma opinião de outra pessoa, que entende mais de filme. Opiniões mudam por causa de outras opiniões. Isso é ensino também, isso é educação, seja formal, seja informal. Todos nós ensinamos. Agora, no sentido da nossa realidade cristã, é algo muito mais, digamos assim, sério, nesse sentido que Tiago falou. Porque haverá um maior rigor àqueles mestres. E não qualquer tipo de mestre de filosofia ali da Grécia, mestre do confucionismo ali daquela região, não. Ele falou, meus irmãos, ou seja, meus irmãos que são mestres também cristãos, que ensinam e são cristãos, ensinam a respeito dessa verdade, da realidade, da verdade de Cristo. Vocês lembrem que haverá muito mais rigor no julgamento de vocês. Por que ele estava falando isso?
porque ele quer nos lembrar que o conteúdo que nós ensinamos não é algo qualquer, não é mais um ensinamento, não é biologia, não é filosofia que tem a sua validade, mas é algo muito mais sério, muito mais importante do que qualquer outra coisa que podemos ensinar ou aprender. Ensinamos, como cristãos, verdades eternas. Nós ensinamos verdades que perduram. Eternas. Aquilo que nós falamos impacta de maneira profunda, de maneira no interior do coração, na alma dos nossos ouvintes. Se nós pregamos a verdade, nós estamos agindo na alma deles, no sentido de que aquilo que estamos falando pode influenciá-los, pode abrir seus olhos através da graça do Senhor. Mas se nós, em uma ação de irresponsabilidade, ensinamos aquilo que não é verdade, falando que é verdade, isso no sentido mesmo de ensino religioso, do cristão, através das Escrituras, se nós propagamos uma heresia como uma verdade, nós estamos atingindo a alma dessa pessoa também. Pessoas morrem espiritualmente por causa de heresias. Pessoas se distanciam da igreja por causa de mentiras que parecem ser verdade, que são transmitidas com verdade. O mundo usa de chacota da própria igreja de Deus por causa desses poucos, desses muitos que se intitulam cristãos e ensinam heresias para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar poder. A igreja, ela tem essa responsabilidade de ensino. Essa foi transmitido para os cristãos no ID, do ensinar, do propagar o evangelho, do batizar, do discipular. Então essa realidade nós temos como responsabilidade, não só o pastor, não só os professores de EBD, não só os mestres, não só aqueles, não. Todos nós, como sacerdotes de Deus, como cristãos, temos uma responsabilidade daquilo que falamos, daquilo que ensinamos acerca da fé. É o que nos é ensinado em Pedro mesmo, que nós devemos estar preparados para defender aquilo que nós cremos. E como nós vamos defender aquilo que nós cremos se nós nem sabemos o que cremos? Essa é a realidade que Tiago está abordando, essa responsabilidade que nós temos como cristãos de entender aquilo que nós falamos e de entender também que nós só ensinamos aquilo que nós aprendemos e que nós conhecemos também. Tiago ele não para por aí, no versículo 3 ao 12, ele continua esse ensino fazendo uma série de ilustrações sobre como a língua, ou melhor, como a falta de domínio da língua pode causar muitos males na igreja, na realidade, na família, em qualquer lugar que está. E pode, da mesma forma, gerar uma manifestação. Lembre-se que anteriormente, no capítulo anterior, quando nós estudamos na EBD anterior, a manifestação da fé eram as boas obras. Aqui, uma língua, digamos assim, que manifesta essa evidência, a língua que não é dominada manifesta uma evidência de um coração distante de Deus, de um coração que não possui essa verdadeira fé ainda, que não está maduro em Cristo. Primeiro, na sua primeira ilustração, ele aborda duas criações humanas. Primeiro, duas criações humanas. Duas criações humanas, que são até pequenas, coisas minúsculas e simples até de maneira se a gente for pensar. Mas elas são capazes de controlar tanto o animal quanto o navio. Ele fala sobre o freio da boca de um cavalo, que através desse freio nós conseguimos fazer ele parar, ou então ele continuar andando. Ou então um leme de um barco, que através do manche, eu esqueci o nome, manche, através do volante, tá errado completamente, não sou expert nisso, mas através do controle é possível virar um barco, uma embarcação gigante. Duas criações humanas feitas pelo homem que, entretanto, mesmo assim, o homem, mesmo fazendo essas duas criações, não é capaz de controlar sua própria língua. Não é capaz de, com tanto conhecimento, com essa engenhosidade, ele não consegue controlar sua própria língua. Mesmo ela sendo um dos menores órgãos do corpo humano. E muitos se tornam servos de suas próprias palavras, se tornam servos de suas próprias mentiras, se tornam servos de seus próprios exageros e arrogâncias, por causa da sua língua, por causa daquilo
que diz, daquilo que fala, daquilo que se vangloria. A língua, sendo um pequeno órgão, se vangloria de grandes obras, Tiago fala. Depois, ele observa a própria natureza. Ou seja, a criação de Deus, aquilo que está fora. Ele demonstra a capacidade do homem de dominar os animais, de fazer com que eles sejam sujeitos a eles, de domesticar animais, de criar gado, de criar ovelhas. E, entretanto, até mesmo nós vemos uma realidade que nós vemos até nas redes sociais, que é comum, já vi bastante, vídeos de pessoas tratando leões como se fossem gatinhos, fazendo carinho, brincando, abraçando. A gente vê pessoas tratando da mesma forma crocodilos, répteis, cobras, animais que normalmente, né, a gente tem medo. E as pessoas tratando como animais domésticos mesmo. Essa habilidade, essa engenhosidade, esse conhecimento de cuidar de animais assim, que são animais selvagens, perigosos. Entretanto, não é o suficiente para que nós possamos ser capazes de controlar a nossa própria língua. Normalmente, quando a pessoa está num estado de ira, ela fala muita coisa que fere o outro. Por isso que nós somos instruídos a nós sermos tardios no falar, nós sermos prontos a ouvir, nós sermos tardios no se irar também. Nós temos essa atitude de compreender que quando nós estamos irados, não importa aquilo que a gente faça, mesmo que pareça ser justo, ainda vai ser na medida desajustada. E por isso que nós somos instruídos a entender que a vingança é do Senhor. Nós podemos ficar irados com uma situação que é injusta, mas a nossa ação diante daquilo, com ira, sempre vai ser injusta, não importa o que fizermos. E ainda assim, o Tiago ele fala que ninguém consegue dominar essa língua. E por quê? O porquê disso? Por que ninguém consegue dominar a língua? Por quê? É a pergunta que se levanta. Você pode até falar, não, eu domino muito, eu tenho muito autocontrole, eu tenho muita capacidade de controlar aquilo que eu falo. Só que a questão de domínio da língua não é só controlar aquilo que eu falo quando a gente está com raiva, mas é o que nós falamos até no cotidiano. Se nós manifestamos, como Paulo fala, se você for falar algo que não edifica, não abra nem a boca, não diga nada. Essa é a realidade do cristão. É claro que nós não devemos ficar calados a todo momento, mas é justamente a gente entender que aquilo que nós falamos, como Provérbios aborda fielmente, grandemente, são como salvas de prata. Uma palavra boa dita no tempo certo é vida para aqueles que ouvem. Então essa realidade não é só de, eu estou com raiva, vou conseguir me controlar. Não, o domínio da língua é também ser uma fonte de bênção, ser uma fonte de manifestação da verdade, de pregação da verdade. Nós utilizarmos a nossa língua para louvar a Deus. E Tiago mesmo aborda isso em estudos posteriores, ele mesmo fala isso. Não pode ser uma fonte salgada e doce, tem que produzir somente um tipo de coisa, fazendo uma alusão até mesmo da próprio ensino de Jesus, que uma árvore não pode produzir dois frutos. A árvore boa produz fruto bom e a árvore má produz fruto mau. Então uma fonte não pode produzir dois tipos de água boa e água ruim. E é exatamente essa realidade que Tiago aborda. Mas por quê? Por que nós não conseguimos controlar? Ele responde categoricamente no versículo 6. Entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. A exortação dele é um lembrete, um resgatar da condição do nosso próprio coração. De nós lembrarmos que o nosso coração é pecaminoso, que nós somos seres caídos. Ainda que salvos, ainda que redimidos, ainda que resgatados em Cristo, como diz Martinho Lutero, simultaneamente pecador e santo e justo. Nós somos justificados e não justos. Nós somos santificados e não santos. Então sempre devemos estar olhando o nosso coração, como Paulo ensina, examinando a nossa fé para ver se estamos firmes em Cristo. E relembrando as palavras de Jesus, quando ele se referia aos fariseus, raça de víboras, como pode vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Lá em Mateus 12, 34. Aquele que não sujeita sua boca à verdade do ensino, ele terá sobre si uma condenação mais severa.
aquele que conhece a verdade, como Paulo fala, aquele que sabe que é o bem e não o faz, está em pecado. Aquele que entende aquilo que deveria fazer, ele está colocando sobre si a ira de Deus e sabe o que deveria fazer e não faz, coloca sobre si a ira de Deus. As próprias palavras de Cristo aos fariseus exemplificam essa realidade. O manso e humilde de coração, que é Jesus, ele sentenciou como raça de víboras aqueles homens, aqueles enganadores, aqueles que escondiam as chaves dos céus, como ele mesmo falou. Eles eram rebeldes ao amor e Cristo foi duro com eles. O mesmo que foi lá com amor e levantou a mulher que foi pega em adultério, foi duro com aqueles que escondiam as suas próprias pecaminosidades numa aparência de santidade. E, por fim, a aplicação... Tá tudo errado os números aqui. Eu me confundi. Por fim, uma aplicação... Tiago, através dessa porção, ele queria trazer os seus ouvintes, trazer a sua memória sobre a seriedade da pregação, da realidade do ensino. Queria relembrá-los que é necessário vigiar as palavras que são proferidas, que os mestres têm que se lembrar que aquilo que eles estão ensinando são verdades eternas, que podem gerar consequências eternas naqueles que estão ouvindo. E disso nós podemos extrair também 3 aplicações. Primeiro, o nosso ensino deve ser pautado na verdade encontrada na palavra de Deus, e não em nossos achismos e opiniões, em nossas interpretações aéreas daquilo que está escrito, sem se relembrar do que está escrito, do seu contexto, do seu público e daquilo que... toda a questão da exegese, da hermenêutica daquilo que está escrito. Segundo, nossas palavras revelam a condição do nosso coração, aquilo que Cristo falou, a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que nossa boca profere, manifesta, é só um reflexo do que está em nossos corações. E por último, sobre os falsos mestres, Cristo trará um juízo mais severo. Essa é a realidade mais que deve trazer temor ao nosso coração. Aquilo que ensinamos, e nós ensinamos querendo ou não, nós tendo intenção ou não, nós ensinamos através de gestos, de palavras, de atitudes. Tudo isso haverá um juízo para aqueles que não entendem a seriedade disso e não dependem de Cristo nisso. Então, por fim, um bom mestre conhece bem o seu próprio coração enganoso. Que o Senhor venha nos relembrar dessa realidade, dessa exortação, que venha falar ao nosso coração e que nós possamos glorificar Ele no nosso estudo, no nosso ensino também, e pedir e depender dEle nisso. Eu agradeço vocês que nos acompanharam até aqui, que vocês venham compartilhar esse vídeo, curtir se falou ao coração de vocês, deixar, se tiver questionamentos, deixar nos comentários que nós responderemos. E se você não congrega na nossa congregação, na Igreja Batista Central, aqui em Santarém, se você mora em Santarém, venha nos fazer uma visita. Domingo nós temos a IBD às 9 da manhã, e à noite, às 6h30, nós temos o nosso culto de celebração. Nas quartas nós temos também o nosso culto de oração às 7h30. Então, eu agradeço, que Deus nos abençoe e nos dê um ótimo domingo.